380%. Este é o percentual que o Brasil representa nas exportações mundiais de frango, mais que Estados Unidos e União Europeia juntos. Mas a história por trás desse número impressionante vai muito além de simples estatísticas. Estamos falando de uma revolução silenciosa que transformou um país em desenvolvimento no maior fornecedor de proteína animal do planeta. Meus amigos, de onde vocês estão assistindo hoje? Conte-nos nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Nos anos 60, algo extraordinário aconteceu nos campos do sul do Brasil. O que começou como galinhas trazidas nas embarcações portuguesas durante a colonização se transformou em uma indústria que hoje produz 15,1 milhões de toneladas de carne de frango por ano. Para colocar isso em perspectiva, meus caros, isso alimenta literalmente meio mundo. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. 90% da produção brasileira funciona sob um sistema de integração entre produtores e indústrias, um modelo tão eficiente que está sendo copiado globalmente. Imagine uma rede onde cada elemento funciona em perfeita harmonia. A indústria fornece os pintos, a ração, os medicamentos e a assistência técnica, enquanto o produtor oferece a estrutura e o cuidado especializado. Aqui é onde a história fica fascinante, meus companheiros. Já são mais de 30 milhões de frangos por ano monitorados em tempo real através de tecnologias que pareciam ficção científica há poucos anos. Estamos falando de sensores que utilizam ondas de radar para medir com precisão o nível de ração no silo, permitindo um controle mais eficiente dos suprimentos de alimentação. Mas vamos mais fundo nessa revolução tecnológica. A zootecnia de precisão é baseada no emprego de sensores, dispositivos de identificação por radiofrequência, acelerômetros, câmeras, microfones e sensores de temperatura. Esses dispositivos coletam uma variedade impressionante de dados que permitem monitorar em tempo real a saúde e o bem-estar dos animais de forma automática e contínua. Aqui temos uma das revoluções mais silenciosas e impactantes. A genética de frangos de corte evoluiu significativamente nos últimos anos, passando de uma seleção simples baseada no ganho de peso para uma abordagem complexa e multifatorial, com o objetivo de produzir aves mais eficientes na conversão alimentar. O que isso significa na prática? Um frango brasileiro moderno consegue transformar ração em carne com uma eficiência que impressiona cientistas do mundo inteiro. Isso reduz o consumo de recursos naturais e as emissões de gases do efeito estufa, tornando a proteína mais sustentável e acessível. Agora vamos descobrir onde tudo isso acontece. O estado do Paraná lidera o ranking estadual com 34,2% de participação nacional, seguido por Santa Catarina com 13,8% e Rio Grande do Sul com 11,4%. A região sul se tornou o coração dessa revolução por razões que vão além da geografia. O clima favorável, a tradição agrícola familiar e a proximidade com as principais rotas de exportação criaram o ambiente perfeito. Mas o segredo está na cultura de cooperação e inovação que se desenvolveu ao longo das décadas. Prepare-se para o que vem por aí, meus amigos. Robôs autônomos realizam diversas funções, desde movimentar as aves para estimular o consumo até identificar aves mortas e coletar ovos. Estamos entrando na era da avicultura 5.0, que vai além da adoção de equipamentos de última geração, tratando-se de como o ser humano interage com essas inovações para melhorar a produção. A visão computacional, utilizando aprendizagem profunda, é capaz de monitorar o comportamento das aves, identificando sinais de saúde, doença ou estresse, bem como avaliar o peso, volume de ração, número e qualidade dos ovos. Isso não é apenas impressionante, é revolucionário. Vamos aos números que fazem os concorrentes mundiais perderem o sono. O Brasil exporta carne de frango para 172 países, 80% das nações do planeta.
Em 2024, foram abatidos 6,46 bilhões de frangos, expansão de 2,7% em relação ao ano anterior. Mas aqui está o dado que realmente impressiona. Se considerarmos somente o percentual de exportação, 34,6% do volume de produção brasileiro, essa quantidade de carne de frango alimentaria 500 milhões de pessoas. O que torna o modelo brasileiro único não são apenas os números, mas a filosofia por trás do sistema. Através do constante acompanhamento de equipe técnica altamente capacitada, todo o plantel, manejo e demais práticas são avaliadas eficientemente, fazendo-se todos os ajustes preventivos necessários. A integração é uma atividade com baixos riscos econômicos, pois a empresa integradora assume os custos com as aves a serem alojadas, alimentação, medicamentos e assistência técnica, representando aproximadamente 90% dos custos de produção. Ao produtor integrado cabem os investimentos em infraestrutura, mão de obra, energia e aquecimento. Aqui temos algo que poucos sabem. A automação da alimentação desempenha um papel crucial na redução do desperdício de ração nas granjas avícolas, não apenas contribuindo para a sustentabilidade, mas também impulsionando a eficiência operacional e reduzindo os custos de produção. O Brasil mantém suas granjas comerciais livres de gripe aviária, contribuindo para o cenário positivo, enquanto outros grandes produtores mundiais enfrentam surtos devastadores da doença. Mas nem tudo são flores no galinheiro global. As perspectivas do setor avícola dependem diretamente da ausência de casos de influenza aviária de alta patogenicidade em granjas comerciais. Os desafios futuros incluem a adaptação dos pequenos produtores às novas tecnologias. As projeções para 2025 são otimistas. A estimativa é fechar o ano com uma produção de até 15,35 milhões de toneladas, um crescimento de 2,3%. O consumo per capita deve alcançar 46,6 quilos, um crescimento de 1,9%. O sistema brasileiro de integração tornou-se referência mundial. Quando comparamos as exportações dos Estados Unidos e da União Europeia juntas, elas não atingem o que o Brasil detém. Isso reflete não apenas a competitividade, mas a solidez de um modelo construído ao longo de décadas. A AgriSolos, startup brasileira fundada em 2016, exemplifica como a inovação nacional está revolucionando o setor através da internet das coisas e inteligência artificial, monitorando milhões de aves e fornecendo informações estratégicas em tempo real. Meus caros, o que presenciamos no Brasil não foi apenas crescimento, foi uma revolução completa na forma de produzir proteína animal. Com 3 pilares tecnológicos fundamentais, genômica, automação e visão computacional, o país estabeleceu um padrão que o mundo inteiro estuda e tenta replicar. A convergência entre a automação e a nutrição de precisão não só impulsiona a eficiência produtiva, mas também molda um futuro mais sustentável para o setor. Estamos falando de granjas que se comunicam, de frangos monitorados por inteligência artificial e de um sistema produtivo que alimenta meio mundo, mantendo padrões ambientais e de bem-estar animal cada vez mais rigorosos. Do sistema de integração pioneiro dos anos 60 às fazendas conectadas da era 5.0, o Brasil provou que é possível combinar tradição familiar, inovação tecnológica e eficiência produtiva. E o mais impressionante, esta revolução está apenas começando. Se este vídeo abriu seus olhos para essa revolução silenciosa que alimenta o mundo, deixem seu curtir. Compartilhem com amigos que também se interessam por essa incrível história de inovação brasileira. Inscrevam-se no canal para descobrir mais segredos por trás das indústrias que movem nosso planeta e contem nos comentários: vocês imaginavam que o Brasil tinha esse papel fundamental na alimentação mundial?